Oi, a paz do Senhor. Hoje eu vou fazer um vídeo rápido, só para falar que essa noite eu estava preocupada com o rumo que vai tomar a nossa nação. Então eu roguei a Deus para que Ele me desse alguma visão, algum sonho. E Ele me deu, e eu vou falar com os irmãos para que se alegrem comigo. Mas antes eu vou falar por que o cristão, porque o crente, ele é diferente. Porque ele procura agradar a Deus, ele procura fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Eu vou ler aqui para quem estiver me vendo, para saber qual é a vontade de Deus para os homens, para as pessoas, para a igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 em diante. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aí continua falando, depois ele fala, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Aí continua, depois outro assunto. Vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Depois tem mais outro assunto. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. E mais outro assunto aqui. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, assim, santificação, né? Tratar, não enganar ninguém, em negócio algum, amar os irmãos, trabalhar, viver quieto e sossegado. É isso que eu procuro cristão. Uma vida tranquila, fazendo a vontade de Deus. E em 1 Pedro a gente vê Pedro também falando um pouco sobre isso. Ele fala que a gente deixou a vida passada e passou a viver uma nova vida, agradando ao Senhor. Eu vou ler aqui 1 Pedro 4, 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, insultando de vós. Então o mundo nos insulta. Por quê? Porque a gente não acompanha mais, né? Acompanha mais a imoralidade deles, né? Porque a gente sabe que os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Eles vão dar conta do que eles estão fazendo. Porque não é da vontade de Deus viver uma vida dissoluta. Então, nós cristãos vivemos, procuramos santificação. Não somos melhores que ninguém, temos muita falha, é difícil, a gente sofre, porque não é fácil, o caminho estreito, é difícil. Mas nós amamos aquele que nos salvou, então nós andamos segundo a sua vontade. Então, o que acontece? O mundo nos insulta, o mundo não nos aceita, né? E a gente vê que está caminhando cada vez pior, né? A gente tem a Bíblia, a gente sabe que o mundo tem a luta do bem e do mal, e essa luta vai continuar, não vai acabar, ela vai continuar até o Jesus vir, terminar, né, com o pecado aqui nesse mundo, terminar com a impiedade dos homens. E enquanto isso, nós aqui os cristãos, a única coisa que a gente pode fazer é rogar a Deus proteção, né? Proteção. E é isso que eu estava fazendo, pedindo proteção para o Brasil. Porque o que está escrito na Bíblia que vai acontecer, vai acontecer. E o mundo está cada vez caminhando para pior. Então não tem como melhorar. Mesmo que a gente queira, não tem como melhorar. E eu dormi preocupada, pedi para Deus uma revelação, talvez em algum versículo ou em sonho, mas não tive revelação. Eu só escutei algo assim, que eu acordei assustada com alguém falando, a direita está sendo pisada. Só isso, eu escutei, a direita está sendo pisada. Eu acordei assustada e falei, meu Deus, o que é isso? Daí na mesma hora eu tive uma visão. É como eu, como brasileira, a família brasileira é que corre risco,
né? A família cristã brasileira que corre risco. Eu, como cristã brasileira, representando, na minha visão, o Brasil. Senti uma arma apontada para mim, bem aqui na minha testa, bem entre os olhos. Eu vi aquela arma, aquela visão, foi terrível. Porque a arma não era uma arma comum, era uma arma com cano muito longo. Ia muito longe aquele cano. Eu falei, meu Deus, mas o que é isso? É o Brasil, ele está sendo ameaçado. Está sendo ameaçado por alguém longe daqui. A gente pensa que a ameaça é interna, mas não é interna. Então, eu vi que a gente está debaixo de uma ameaça. Por isso que existe essa guerra de narrativas. A gente está vendo guerras de narrativa em todos os lugares. Estão criando uma confusão. Só nos resta pedir proteção mesmo, porque a gente não sabe em que mãos nós vamos cair, né? Então, o que eu fiz? Abaixei a cabeça, comecei a pedir proteção para o Brasil, para mim. Eu falei, só nos resta pedir proteção de Deus, né? Que Deus protege. O que tiver que acontecer, vai acontecer, mas Ele nos protege. E na mesma hora, quando eu levantei a cabeça e olhei, a arma desviou. Eu dei glória a Deus, ela desviou tanto para o lado direito do Brasil, quanto para cima. Então, não vai ser outro país que vai ser ameaçado agora, não vai ser mais o Brasil. Então, essa foi a visão que eu tive. Então, alegre comigo, amém?